Então, irmãos, nós continuaremos. E puxando agora aí a parte de missões, o primeiro ponto que eu queria tratar com vocês é: conhecer a verdade nos leva à proclamação. Quando você conhece a verdade, quando você é convertido ao Senhor, o Senhor então te leva a proclamar essa verdade. Não existe crente que não seja um proclamador. Não existe crente que não seja um evangelista. Todos nós, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, nós nos tornamos então discípulos de Jesus e temos como um dever, uma tarefa, anunciar o reino de Deus e anunciar Jesus Cristo. Isso não é só pastor de missões, não é só pastor da igreja, não é só algo do departamento de missões da igreja, do conselho missionário. Essa é a tarefa de todo crente. Então, se um dia você disse: Senhor, eu te aceito, você passa então a ser um evangelista. Um teólogo reformado dizia o seguinte, Georgios Voelius, que o crente, a igreja de Jesus Cristo, ao mesmo momento que ela é chamada à salvação, ela é enviada à proclamação. Isso acontece ao mesmo tempo. Ela não é apenas chamada ou apenas enviada. Ela é chamada por Deus e enviada por Deus. Então, irmãos, hoje nós vamos quebrar isso. O evangelismo tem que fazer o evangelismo. O ministério de missões tem que fazer missões. Não, isso é a responsabilidade da igreja. Isso é a responsabilidade de cada crente em Cristo Jesus. Se você está aqui essa noite, se você está online, é convertido em Cristo Jesus, essa é a sua responsabilidade. Não terceirize essa responsabilidade. Faça parte, se envolva, proclame essa verdade. Quando, irmãos, nós somos alcançados pela verdade de Cristo, somos levados a proclamar. A proclamação da palavra é por meio da própria palavra. É a partir da Bíblia. Não fazemos isso com livros de autoajuda. Não fazemos isso com coisas deste mundo, mas fazemos a pregação do Evangelho a partir da própria palavra. Use a palavra de Deus, vimos isso de manhã. Leia a sua Bíblia. Participe da nossa leitura anual, do desafio de leitura da Bíblia, e você então será capacitado a pregar esse Evangelho a outras pessoas. Ao abrir da nossa boca, irmãos, o Evangelho precisa e será anunciado. Mas isso só vai acontecer se, de fato, nós conhecermos e crermos na palavra do Senhor Jesus Cristo e que ela é a verdade. Conhecer a palavra de Deus, irmãos, nos traz privilégio. É um privilégio. Eu me sinto privilegiado de conhecer a palavra de Deus. A gente que trabalha com missões, conhece diversas pessoas pelo mundo, e em muitos lugares você não tem a palavra traduzida no idioma. Dentro do nosso país, muitas etnias indígenas ainda não têm a palavra completa ou parte da palavra de Deus totalmente traduzida. Nosso querido irmão Gunther e Wanda estão há mais de 60 anos no campo missionário e, por enquanto, só finalizaram o Novo Testamento em Xerente. Estão caminhando no Antigo Testamento. Agora, há uns 5 anos, foi um casal de jovens missionários que continuarão a tradução do Antigo Testamento para a língua xerente. Então, irmãos, é um privilégio para nós termos a nossa Bíblia em nossa língua. E hoje, se você baixar um aplicativo de Bíblia, da Bíblia, você lê ali em várias versões, né? E tem Bíblia disso, e Bíblia do adolescente, e Bíblia em mangá, e Bíblia do jovem, da mulher, do homem, do embaixador, da mensageira. Tem Bíblia nossa, porque nós já temos a palavra de Deus em nossa língua. Mas há bilhões de pessoas que ainda não tiveram acesso à palavra, não conhecem a palavra. Então, irmãos, se sintam um privilegiado de poder abrir a sua palavra e ouvir o Senhor falando. Mas também é uma grande responsabilidade. Porque quando eu conheço a verdade, quando eu tenho a verdade em minhas mãos, eu sou então responsável, enviado
por Cristo, a pregar esse evangelho a todas as nações, a todos os povos. E quem fez aí a escola bíblica discipuladora de missões comigo, nós estudamos que povos e nações ali na palavra de Deus não são países, mas são então etnias, são povos dentro de povos. Olha a nossa responsabilidade, ela é mais abrangente. Quando então Jesus diz, olha, preguem, ide por todo o mundo e pregue a palavra a todas as nações, nós não estamos ali falando de Brasil, Paraguai, Argentina, Estados Unidos, Ásia, nós estamos falando de povos, de etnias. E o que caracteriza um povo e uma etnia? Sua cultura, sua língua. Só na Índia, irmãos, nós temos cerca de 800 povos diferentes. Só dentro da Índia. São línguas diferentes, são culturas diferentes. Se você sair da Índia, do norte para o sul, muda completamente. Muda completamente. Então, há em nós uma responsabilidade. Então, se você conheceu a verdade, se você creu na verdade, você foi batizado por Jesus, aqui na igreja ou em outra igreja, há em você uma responsabilidade de anunciar o evangelho a toda a criatura. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 10. Lucas 10, 2 e 3. Diz assim, eu vou ler aqui na minha versão, porque esse versículo particularmente eu gosto de ler na versão King James, que traz uma constatação, um prosseguimento do versículo que eu gosto muito. E lhes recomendou, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da plantação, que mande obreiros para fazerem a colheita. Portanto, ide. Essa é a King James, em algumas versões, como aquela que está ali, está escrito vão, em outras estarão ide. Só que a King James nos traz uma visão de responsabilidade. Eu vou ler de novo com vocês, preste bem atenção, vou ler com calma. E lhes recomendou, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da plantação, da seara, que mande obreiro, mas os trabalhadores são poucos. Ore para o Senhor da seara, que envie trabalhadores. E o que Jesus diz, irmãos, no final? Ore para o Senhor da seara, que mande obreiros para fazerem essa colheita. Portanto, a resposta da nossa oração é você, sou eu. O que Jesus está dizendo é o seguinte, o campo está branco, os trabalhadores são poucos, e a resposta para essa oração é você mesmo, irmão. Não é outro. Não terceirize o chamado que Deus tem feito para você. Não repasse isso para outro. Não perca o privilégio de ser um bom trabalhador do Senhor. A seara está aí, nós precisamos de trabalhadores. Ore, contribua e vá também, porque o Senhor está ordenando. Portanto, ide. O Senhor está falando com todos nós aqui. Você não pode dizer, não é comigo, não tem como. Não tem como hoje você falar, não, pastor, essa mensagem não é para mim, não. E se fulano estivesse aqui, é para ele tem chamado missionário. Não existe isso, irmãos. Deus está dizendo, está aí, o campo é muito grande, vocês são a resposta da oração. Se nós quisermos alcançar o mundo para Cristo, nós devemos ir. Nós devemos orar, nós devemos contribuir. A resposta está aqui. A resposta está na PIB de Campo Grande. A resposta está nos crentes em Jesus. Todos nós devemos ter essa responsabilidade para ir. Irmãos, fique tranquilo. Observe no texto comigo. O Senhor da seara é o próprio Deus. Não tem outro Senhor na seara.
Quem cuida da seara é Deus, irmãos. Então não vai faltar recurso, não vai faltar bênçãos do Senhor, não vai faltar, irmãos, nada para o seu trabalho, porque o dono da seara é o Senhor, e é Ele que vai dar o crescimento, é Ele que vai fazer o movimento dele acontecer, porque Ele mesmo está em missão. Ele só está chamando trabalhadores. Venham, venham. Ele nos convida hoje, essa noite, a sermos trabalhadores do Senhor. Preste atenção, eu não estou dizendo que amanhã você vai subir no avião. Ai, pastor, então estou correndo lá para o Iraque agora, nessa noite. Se Deus falar com você, conversa comigo depois do culto. A gente vai dar um jeito, pode ter certeza. Mas não é isso, irmãos. É a gente estar com o nosso coração inclinado em obediência ao Senhor. Deus é um Deus em movimento. Deus está sempre em movimento. Hoje eu estou aqui em Campo Grande, amanhã eu posso estar lá no sul do Brasil, depois de amanhã eu posso estar na Europa, na África, na Ásia, porque Deus vai nos movimentando. Talvez essa semana que passou, não sei, Deus pode ter usado o seu próprio trabalho para falar assim, ó, você vai ser transferido esse ano ainda, não sei, lá para a Europa. Deus está te movimentando para isso, irmãos. Nada na nossa vida é por acaso. Deus tem propósito para cada um de nós. Não pensa que você está aqui à toa. Deus tem propósito para a sua vida. Juventude, Deus tem propósito para cada um de vocês. Vocês não nasceram à toa. Deus tem propósito para realizar na vida de vocês. Creia e se coloque à disponibilidade do Senhor, porque a colheita vai ser grande e nós somos esses trabalhadores. Nós somos esses trabalhadores. Deus, irmãos, o chamado do Senhor, ele não é geográfico. Os missionários sabem muito disso. O chamado do Senhor não é geográfico. O chamado do Senhor é pregar o evangelho a todas as nações. Alguns irão especificamente para algum campo, mas a partir do momento que Deus mudar, ele precisa obedecer. Ouça a voz do Senhor, obedeça esses movimentos. Aí você fala, pastor, mas eu não fui chamado para ir para lugar nenhum. Foi sim, irmãos. Foi chamado para ser discípulo do Senhor e pregar o evangelho a toda a criatura, aonde você estiver. Aonde Deus te levar, você será um evangelista do Senhor, pregando essa verdade. Amém? Que Ele nos use para a glória dEle. Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele tem controle sobre todas as coisas. Ele tem controle sobre a seara. Ele tem controle sobre o trabalhador. Por isso, que se eu e você não estivermos participando deste movimento de Deus, nós deixamos de cumprir a vontade de Deus. E importa, irmãos, agradar ao Senhor antes de agradar ao homem. Não descumpra a vontade de Deus. Paulo, irmãos, em Romanos, capítulo 10, abra sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 10, Paulo nos instrui algumas coisas. 10, a partir do versículo 13. Romanos 10, a partir do versículo 13. Diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Ele inicia lá no versículo 13, perguntando, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Paulo traz então essa afirmação, todo o homem, a mulher que invocar o nome do Senhor será salvo. Só que aí ele começa a escrever à igreja em Roma, aos romanos, o seguinte: olha, irmãos, ok, vocês entenderam isso? Nós entendemos isso? Eu estou entendendo isso? Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Só que ele começa a indagar a igreja. Como, pois, vão invocar em quem não creram?
Muito prático o apóstolo Paulo, né? Muito direto. Vocês confirmaram que quem invocar o Senhor vai ser salvo. Mas como que eles vão invocar se eles não creram no Senhor? E como eles vão crer se eles não ouviram? E como eles vão ouvir se não foi ninguém pregar? E como foram pregar se ninguém enviou? Paulo começa a questionar a igreja. E esse questionamento é para nós. Nós sabemos, irmãos, olha, as nações, as pessoas, as tribos, os povos precisam invocar o nome do Senhor. E aí quando a gente vê uma notícia dessa pela manhã, 46 novos seminaristas indígenas, a gente dá glória a Deus. A gente fala obrigado, Senhor, e a gente vê um movimento lá na África, a igreja crescendo, a igreja avançando, e a gente dá glória a Deus. Mas esses povos que ainda não ouviram falar do Senhor, como é que eles vão invocar? Se eles não têm como crer, porque ninguém falou para eles a verdade. Nós precisamos entender o movimento que Deus está fazendo para nós, o chamado que Deus está fazendo para cada um de nós. Se nós realmente desejamos que outros creiam no Senhor, nós precisamos ir anunciar a palavra da verdade. Se de manhã nós entendemos que a palavra liberta, como esses povos vão ser libertos, irmãos? Se não foram anunciados a eles a palavra da verdade, a palavra que liberta, se eles não têm conhecimento de Jesus Cristo, como, pois, invocarão se aquele em quem não creram? E como crerão naqueles de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Quem irá? Quem estará indo? E aí vem uma responsabilidade para a igreja. E como irão pregar se não forem enviados? A igreja precisa participar da pregação do Evangelho, enviando novos obreiros ao campo missionário. E sempre, irmãos, contribuindo com o trabalho, contribuindo com o evangelismo na tua igreja. Começa aqui, irmãos. Não adianta você, no meu gabinete, bater lá, pastor, Deus me chamou para ir para a África. Então vem aqui no Compartilhando Vida quinta-feira, não é isso, Neuzi? Pregar o evangelho, aí não quer. Eu fui chamado para as nações, né? Marinete gosta de falar isso. Fui chamado para as nações. Mas não quer ajudar a igreja local. Não quer se envolver com a igreja local. Irmão, tem trabalho na tua igreja também. Se envolva com a tua igreja. Vamos evangelizar Campo Grande também. E aí, irmãos, vai ser passo a passo. Nesse caminhar seu na sua igreja, Deus vai te direcionar para onde você irá. Deus só chama trabalhadores, irmãos. Deus só chama quem estiver trabalhando, não adianta. Deus só vai, toda vez que a gente senta para conversar com o missionário, pode ter certeza que o missionário era atuante na sua igreja. Ele estava ativo na sua igreja, apoiando a sua igreja, e o Senhor o levou para determinado lugar. Deus pode te levar, mas abençoe a sua igreja local, primeiramente. Nós pela manhã falamos que nós cremos na verdade. Sabe por quê, irmãos? Nós cremos na verdade? Sabe por que eu e você podemos invocar o nome do Senhor? Porque lá atrás, homens e mulheres entenderam essa palavra e vieram para o Brasil pregar o Evangelho para mim e para você. Nós entendemos? Você não simplesmente acordou e falou assim, hoje eu sou cristão. Não. Homens e mulheres deixaram o conforto das suas casas, deixaram a sua cultura, deixaram o seu país, deixaram os seus trabalhos e se dedicaram à pregação do Evangelho na nossa nação, irmãos. O Brasil não nasceu, de repente, nós tínhamos 20, 30, 40 milhões de evangélicos, não. Muita gente sofreu nas nossas terras, morreu na nossa terra, para que a semente do Evangelho fosse pregada e germinasse e desse fruto. Não foi de um dia para o outro. Em 1558, irmãos, 3 pregadores franceses protestantes morreram na Baía de Guanabara, assassinados.
que nós conhecemos como Tragédia da Guanabara, e também a Confissão de Fé da Guanabara, onde esses irmãos em Cristo, em 24 horas, tiveram que fazer uma confissão de fé em Seminarista Diogo, usando só a Bíblia, para os questionamentos da comunidade. No fim, foram acusados de heresia pelo capitão da França Antártica e mortos e jogados na Baía da Guanabara. Irmãos nossos, e aí você fala, no Brasil, né, a gente está tranquilo, mas houve quem deu a vida para que o Evangelho chegasse até nós. Da mesma forma, irmãos, a família, nós chamamos de Baby, mas é Backby, passaram 48 dias no navio dos Estados Unidos para chegar no Rio de Janeiro. 48 dias, irmãos. Um jovem casal saiu dos Estados Unidos e vieram para o Brasil pregar o Evangelho. E daí nasceram as igrejas batistas no Brasil, e hoje nós estamos aqui há 119 anos, mas eles se dedicaram, irmãos, vieram para uma terra distante, vieram para uma terra sem nenhuma condição de saúde. Muitos missionários chegavam aqui, morriam, devido às doenças tropicais. Vieram muitos europeus, norte-americanos, mas aqui morreram devido a isso. Mas eles pregaram o Evangelho. E no dia 2 de março de 1881, desembarcaram aqui no Brasil. E hoje eu e você estamos aqui, numa igreja estruturada, você assistindo em casa, porque homens e mulheres lá atrás ouviram a voz do Senhor e disseram: nós vamos. Irmãos, nesse período, falar assim, eu vou ser missionário no Brasil, é a mesma coisa que a gente pensa hoje, né? Vai ser missionário lá no Oriente Médio, é a mesma coisa. Quando a pessoa fala, você é missionário no Brasil, e vai fazer isso não, você vai para o Brasil, você não tem condição de vida nenhuma lá, você não tem médico, você não tem estrutura, você não tem escola. E esses missionários fizeram uma revolução na nossa educação, irmãos. Muitas escolas batistas, presbiterianas, metodistas foram abertas nesse período. Muitas casas de repouso, orfanatos, hospitais, fizeram uma revolução no nosso país, porque eles se dedicaram. Então, irmãos, se você tinha um pensamento, pastor, eu sou contra missões, para que a gente vai para outro país? A gente tem que fazer só aqui na nossa casa? Temos. É junto. É aqui, é ali e é lá. É simultâneo. Mas lembre sempre disso. Se você hoje está aqui, é porque alguém lá atrás pregou o Evangelho do Senhor Jesus Cristo em nossa nação. Nós precisamos ir e fazer discípulos. É notório, irmãos, a necessidade de, como igreja, anunciarmos as boas novas do Evangelho. Hoje, nós temos mais de 7.000 povos não alcançados. São chamados PNA. Se você ler sobre isso, ver essa sigla, PNA, povos não alcançados. 7.000 povos. Desses, cerca de 3.000 povos não tem nenhuma iniciativa de pregação. Não tem ninguém pensando em pregar para esses 3.000 povos. Não tem livreto, não tem missionário sendo preparado, não tem tradução bíblica, não tem nenhuma noção de evangelismo para chegar nesses países. São chamados PNE, povos não engajados. Não há engajamento de ninguém para alcançar esses 3.000 povos. A seara é grande e os trabalhadores estão aqui. A responsabilidade é nossa. A responsabilidade é minha e sua. Isso, irmãos, totaliza mais de 2 bilhões de pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus. Às vezes a gente não tem essa noção, né? Porque a gente ouve toda hora, a gente entra no YouTube, a gente entra nas nossas redes sociais, temos a Bíblia. Não ouviram falar. Como invocarão? Como invocarão se não for anunciadas a eles a palavra da verdade? Possamos ser esse canal. É tempo de agir, é tempo de orar, tempo de nos unirmos, irmãos. Como igreja, pararmos de discussões bobas, sem sentido, que nos levam à desunião. Às vezes a gente gasta muito tempo com conversas bobas, com brigas sem solução.
A igreja precisa estar unida como corpo, tendo o único cabeça que é Cristo Jesus para avançar. Se a gente se unisse mais, irmãos, a gente estaria avançando mais. E quando o evangelho for pregado a todas as nações, então virá o fim. Então virá o fim, a igreja precisa estar unida, que possamos ir e fazer discípulos, pregando a verdade que liberta e ensinando aos outros a continuarem até a volta de Jesus. Amém? Último ponto, segundo ponto dessa noite, conhecer a verdade nos leva à adoração. Eu proclamo essa verdade e eu também, quando eu conheço a verdade, eu preciso adorar a Jesus Cristo com todo o meu ser, com todo o meu fôlego de vida, adorando ao Rei verdadeiro. Adoração não é apenas no culto. Aqui nós estamos num culto público, juntos, em comunhão, servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, mas vai além dessas poucas horas que nós passamos aqui. Adoração, irmãos, não é só o momento de culto de manhã, do culto à noite, do culto de quarta-feira. Adoração vai além, vai do nosso compromisso diário com o Senhor, vai além do templo que nós estamos aqui, do tempo dentro do templo. A adoração é um momento especial na vida do cristão. É um momento especial. Como é bom, né, irmãos? Nós adorarmos ao Senhor. Nós erguemos as nossas vozes em adoração, no nosso quarto, em casa, nos cômodos da casa, na igreja, aonde nós estivermos, levantarmos a nossa voz em adoração, ou mesmo ali em pensamento. Você quietinho, falando, Senhor, louvado seja o teu nome, glorificado seja o seu nome, em comunhão com a igreja, então, no momento aqui, de louvor, junto com o nosso ministério, com os nossos músicos, dizendo, Senhor, nós confiamos em Ti, eu espero em Ti. Irmãos, é bom demais estar diante do Senhor em adoração. A adoração é esse momento especial. Não perca a oportunidade de adorar o Senhor. Abra sua boca e adore ao Senhor. Abra sua boca e exalte o nome do Senhor. Veja o que Deus tem feito na sua vida e exalte a Ele com todo o seu ser, com todo o seu fôlego de vida. Ele é o único que merece toda a adoração. Contudo, parece que hoje nós estamos perdendo um pouco dessa vontade de adorar o Senhor, e a nossa adoração ela está mais voltada para curtidas no Instagram, colocando as nossas fotos, adorando hoje na igreja, exaltando hoje o Senhor, porque a gente quer curtida, mas a gente não quer ter compromisso real com Jesus Cristo. A gente não quer estar intimamente ligado ao Senhor e adorar Ele com verdade, com o coração quebrantado, de joelhos diante do Senhor, dependente do Senhor. Irmãos, a melhor coisa é termos a sensação que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Nós não temos poder sobre nada, irmãos. Sobre nada. É Ele que tem o controle de tudo. Então se derrame diante do Senhor, adore ao Senhor em toda e qualquer situação. Adore ao Senhor. Nós precisamos estar integralmente diante de Cristo, adorá-lo de coração. Às vezes parece que quando o culto termina, nós deixamos de ser adoradores. Eu só adoro no culto, ou eu só adoro no momento do louvor. Não perca esse privilégio, irmãos. Saia daqui como adorador do Senhor. Passe a sua semana adorando ao Senhor. Passe os seus dias adorando ao Senhor. Clame ao Senhor, adore ao Senhor, fale com o Senhor. Não perca, irmãos, tempo do seu dia sem adorar ao Senhor. Tire um tempo de adoração, de leitura da palavra. E você vai ver, irmãos, como Deus vai falar ao seu coração, como Deus vai te abençoar, como você vai se sentir abraçado por esse Deus terno e eterno. Adore ao Senhor. Deus quer exclusividade da nossa adoração. Não divide a sua adoração, irmãos, a Deus com nada e ninguém. Deus, Ele é único e todo-poderoso. Ele não aceita dividir sua glória com ninguém.
Não deixe que os deuses modernos tirem a sua adoração do Senhor. Os deuses modernos podem ser tudo. Semana passada, o pastor Lucas falou aqui dos ídolos. É isso. O que tem dividido a sua adoração com o Senhor? Quais são os ídolos que têm desfocado a sua atenção, tirado a sua atenção do Senhor? Pode ser você mesmo, com seu egocentrismo, pensando em você, eu primeiro, eu depois e eu novamente. Pode ser a sua família, você está dando mais importância à sua família do que a Deus. Pode ser o seu trabalho, pode ser o recurso, pode ser o seu time de futebol, pode ser um joguinho de videogame, pode ser o seu celular. Isso está tirando de você o privilégio de adorar o Senhor. Então pare, irmãos, em nome de Jesus. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele quer exclusividade na adoração. Ele quer ser exclusivo na sua vida. Primeiro porque ele merece. Porque ele é o único, vivo e todo-poderoso. Segundo, porque ele te ama e enviou Jesus Cristo para morrer por nossos pecados e nos dá acesso à salvação eterna. Então Ele é o Deus que te salva. Como, irmãos, que nós vamos perder o privilégio de adorar esse Deus que nos salvou para qualquer coisa desse mundo? Estou dizendo, irmãos, que é fácil não. É difícil. Mas a gente tem que lutar. A gente tem que lutar, irmãos. Porque Deus quer nossa exclusividade de adoração. Jesus nos diz em Lucas 4, versículo 8: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestará culto. Jesus estava passando ali por uma grande tentação no deserto. O diabo estava mostrando a ele vários reinos. Se você me adorar, se prostrar e me adorar, eu vou te dar tudo isso. É o poder, é a fama. E Jesus diz: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestará culto. O que está diante de você, que você está abandonando ao Senhor, está adorando outras coisas? Irmãos, não há poder, não há fama, não há relacionamento que seja mais importante do que adorar ao Senhor, porque só a Ele nós devemos prestar culto. Só a Ele nós devemos prestar culto. E Jesus nos exemplifica isso. Ele estava passando ali pela tentação, estava sendo colocado ele em diversas situações. Fome, tem aqui comida. Fama, poder, reconhecimento, está aqui os reinos da terra. Mas ele firmemente diz: arreda-te de mim, Satanás, porque o único digno de adoração é o Deus Todo-Poderoso. Que a gente tenha essa confiança, irmãos, e essa coragem de dizer: arreda-te de mim, Satanás, porque o único digno de adoração é o Deus verdadeiro, é o Deus Todo-Poderoso e digno de ser louvado. Somente a Ele eu prestarei culto. Somente a Ele eu prestarei culto. Que possamos prestar culto ao nosso Deus. Ele quer ser exclusivo. Irmãos, você pode estar vindo à igreja há muitos anos e nunca ter vindo a Cristo. Você pode ter 30, 20, 40 anos de igreja, mas você nunca ter vindo a Cristo. Não perca esse privilégio de vir a Cristo. Não perca o privilégio de vir à igreja para adorar ao Senhor. Não perca tempo com outras coisas vindo à igreja, irmãos. Foque na adoração. Foque na proclamação. Foque, irmãos, na exaltação do nome do Senhor. Não perca tempo, venha para Cristo. É Cristo aquele que pode mudar todas as coisas na sua vida. Somente Cristo pode transformar todo o seu ser. A nossa motivação para adorar ao Senhor é que Ele é digno de ser adorado. Você, meu irmão, essa noite está diante do Altíssimo, está diante do grandioso e eterno Criador dos céus e da terra. Não adore ao Senhor
pelo que Ele tem dado a você. Adore ao Senhor, porque só Ele é merecedor da adoração. Se você conhece ao Senhor, adore. Se você conhece a verdade bíblica, adore. A verdade bíblica nos leva à adoração. Missões nos leva à adoração. Porque, como diz John Piper, missões só existem porque não há adoração. Mas os povos, as pessoas, só irão adorar ao Senhor se o Evangelho for anunciado. Só irão anunciar se enviarmos pessoas aos campos missionários. E só teremos a quem enviar se nós obedecermos ao chamado do Senhor.